Olá, eu sou Samara Calisto, sou enfermeira, especialista em saúde da família e administração de sistemas de saúde, e eu sou mestranda da Universidade Regional do Cariri, URCA. Bem-vindo ao Grupo Intra. Hoje nós vamos estudar sobre envelhecimento e as principais alterações fisiológicas. De acordo com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, o envelhecimento é um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morrer. Ou seja, ele é um processo sequencial. Nós nascemos sabendo que existe toda essa sequência, infância, adolescência, a vida adulta e o envelhecimento, que ocorre desde quando, na verdade, o envelhecimento ele começa desde quando nós viemos ao mundo. Já nascemos envelhecendo. É individual por quê? Porque por mais que todas as pessoas tenham a mesma idade, se eu pegar um grupo de idosos da mesma idade, nem todos eles vão apresentar as mesmas características em comum. Alguns têm muitas influências, além das influências genéticas, que já são individuais, elas ainda têm as influências ambientais. Então, algumas pessoas são mais expostas à luz solar, outras são mais expostas a outros fatores, como, por exemplo, alimentação desregrada e tudo mais. Então, tudo isso influencia no processo de envelhecimento. E é irreversível porque não podemos regredir, podemos apenas retardar o processo de envelhecimento ou envelhecer com mais qualidade. Então, o aumento da expectativa de vida da população exige de nós uma participação consciente voltada para a melhoria da qualidade de vida dos idosos. Então, cada vez mais a população está envelhecendo. Atualmente, nós temos muito mais números de idosos do que em anos passados. E, atualmente, os idosos eles têm muito mais energia se a gente comparar com os anos passados também. Então, para o ano de 2050, estima-se que existam cerca de 2 milhões de idosos do mundo, e a maioria deles vivendo em países em desenvolvimento. Então, a idade dos idosos, que a gente chama, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que é considerado como idoso o indivíduo que tem entre 60 anos ou mais. Então, essas pessoas de 60 anos ou mais são consideradas que fazem parte do grupo da terceira idade. Então, as pessoas da terceira idade, ela tem uma qualidade de vida bem melhor do que tinha antigamente. Então, elas são mais saudáveis, elas têm mais disposição para trabalhar, elas recebem aposentadoria e continuam tendo um emprego extra. Então, tudo isso é consequência do aumento da expectativa de vida. Antigamente, as pessoas, a expectativa de vida era bem menor. Hoje em dia, se chega a mais de 80 anos muito facilmente. Então, envelhecer é um processo natural, como já foi dito, que ao longo do tempo impõe ao ser humano diversas alterações que produzem efeitos estruturais e comportamentais que repercutem no contexto biopsicossocial na vida desse indivíduo. Então, tudo o que ele faz no decorrer da sua vida vai influenciar para o seu envelhecimento, vai contribuir para a forma que ele vai envelhecer. Essas alterações, elas têm interferências multifatoriais, pois tanto fatores intrínsecos como extrínsecos corroboram para a senilidade. Então, o que são fatores intrínsecos e fatores extrínsecos? São a mesma coisa? Vamos ver daqui a pouco. Essas alterações ocorrem desde cedo, embora sejam pouco percebidas, mas é na velhice que essas modificações elas tornam-se mais visíveis. As mudanças ocorrem a nível celular, tecidual, orgânico e nos sistemas. Então, nas mínimas células ocorrem essas alterações e até nos maiores sistemas
do corpo humano, também são alteradas as estruturas. Então, tudo isso resulta no processo de envelhecimento. Então, envelhecer é um processo. Com o aumento da população, então, surgiram duas especialidades da medicina e da área da saúde que são voltadas aos cuidados dessas pessoas. Então, temos a geriatria e a gerontologia. Elas são a mesma coisa? Geriatria é o ramo que liga com os aspectos fisiológicos e psicológicos do envelhecimento, bem como com o diagnóstico e tratamento das doenças que afetam aos idosos. Enquanto a gerontologia estuda todos os aspectos do envelhecimento e suas consequências, ou seja, a geriatria ela trata a fisiologia, o organismo do idoso. Então, ela percebe o que é que está dando errado, avalia o surgimento de alguma patologia e cuida dessa patologia. Ela faz o tratamento dessa patologia. É mais específico. E a gerontologia, ela estuda todos os aspectos, então ela é de uma forma mais ampla. Ela cuida do idoso de uma forma, no seu aspecto biopsicossocial também. E a diferença entre senescência e senilidade. A senescência é um processo natural que é vivido por cada espécie. Então, ela expressa as alterações biopsicofuncionais que decorrem do envelhecimento que a pessoa sofre ao longo dos anos e que implicam em perdas progressivas de reservas funcionais, que, a princípio, significa ausência de doença. Então, é o período em que os declínios físicos e mentais são lentos e graduais. Então, a senescência é um processo onde ocorre esse declínio, vai diminuindo as funcionalidades do organismo. Já a senilidade, ela é a fase final do envelhecimento. Ela refere-se à fase do envelhecer em que o declínio físico ele é mais acentuado e é acompanhado da desorganização mental. Aqui também encontramos as diferenças entre as pessoas. Algumas se tornam senis relativamente jovens. Então, quando a gente fala relacionado a pessoas... a senhorinha de 84 anos, ela é lúcida. Ou seja, a senilidade dela não é tão grave quanto uma pessoa de 70 anos que já não reconhece os filhos, não sabe dizer o endereço da sua própria casa. Então, essa de 70 anos, ela é mais senil comparado a essa outra de 80 e muitos anos que conhece todo mundo. Ok? Vamos lá para a diferença entre os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Quando a gente fala de fatores intrínsecos, nós queremos dizer que são as alterações provocadas pelo processo de envelhecimento normal que são geneticamente programadas e quase universais dentro de uma espécie. Então, são os fatores que ocorrem de dentro para fora. Então, são os fatores de dentro do nosso organismo. Tudo que veio da gente. Então, fatores genéticos, fatores hereditários, tudo isso, nossas células são programadas a morrerem, a diminuírem em uma certa etapa da nossa vida. Então, isso depende apenas do nosso organismo. Quando nós falamos em fatores extrínsecos, nós estamos querendo falar sobre as influências externas, que são os fatores ambientais, que são os maus hábitos alimentares, maus hábitos comportamentais, como, por exemplo, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo. Então, todos os fatores que a gente adquire no decorrer da vida, que não tem nada a ver com a nossa genética, mas que juntas podem alterar o nosso processo de envelhecimento. Tanto podem retardar, esses fatores podem ser de uma forma positivos, não esses que eu citei, mas alguns fatores ambientais podem ocorrer de forma benigna, como podem também antecipar esse processo de envelhecimento. As principais alterações, nós vamos começar falando de todos os sistemas do organismo do idoso, e o primeiro deles é o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso central,
e o sistema nervoso periférico, eles sofrem alterações importantes e as respostas sensoriais e motoras, elas são refletidas de forma equivalente de acordo com a extensão do dano. Então, quais são essas principais alterações? Estrutura e função se modificam com o tempo, redução do fluxo sanguíneo cerebral, perda das células nervosas e da massa cerebral, perda de neurotransmissores, as pessoas levam mais tempo para responder e reagir, hipotensão postural, tempo de reação retardado que coloca a pessoa idosa em risco de quedas e lesões. Então, a redução do fluxo sanguíneo, a perda dessas células nervosas da massa cerebral, elas influenciam a um maior risco, elas provocam causam um maior risco de acidentes do sistema nervoso, de problemas neurológicos. Então, no decorrer da nossa vida, temos perda dos neurotransmissores, apesar de que existem pesquisas que comprovam que até cerca de 70 anos ainda estamos produzindo neurônios. Em contrapartida, já estamos perdendo com mais frequência nossos neurônios, então tudo fica mais lento, a memória fica mais fraca, o raciocínio não tão ágil quanto antigamente, quanto mais jovem. Então, o tempo de reação também, ele não tem mais a reação e habilidade que tinha quanto mais novo, então isso pode provocar um risco de queda maior. E ele pode ser acompanhado de perturbações do equilíbrio, a postura ela tende a ficar mais encurvada, nós vamos ver também no sistema músculo-esquelético essas alterações. Lenificação da marcha com passos mais curtos e menores, maior sensibilidade à luz intensa e menor adaptação ao escuro. Então, fica mais difícil ver quando está muito claro e muito mais difícil ver quando está muito escuro. Surdez avariável, especialmente para sons agudos, e diminuição do gosto e do olfato. Tem também a redução da velocidade e potência musculares. Em relação ao sistema respiratório, temos o comprometimento da função pulmonar, que ela pode ser ocasionada pelas modificações estruturais e funcionais, tanto do tórax como do pulmão. Então, tem um aumento na rigidez da caixa torácica, perda da retração elástica dos pulmões e diminuição significativa da força dos músculos respiratórios, que levam a uma redução progressiva da função pulmonar em indivíduos idosos. Então, entre as principais alterações observadas, podemos citar diminuição da resposta ventilatória, fica muito mais lento, mais difícil, modificação da morfologia torácica, redução da elasticidade e atrofia dos músculos acessórios da respiração, diminuição da elasticidade pulmonar, diminuição da resistência das vias aéreas e decréscimo da atividade ciliar e do reflexo de tosse. Então, diminui essa atividade dos cílios, porque os cílios, tanto na cavidade nasal, eles servem para quê? Eles servem como se fosse um filtro de impurezas no nosso organismo. Então, no período de envelhecimento, no período de envelhecimento não. Nos idosos, eles diminuem a sua função. E o que é que isso ocasiona? O que é que isso provoca? Quer dizer que o idoso, ele tem mais uma possibilidade de aspirar toda essa impureza, toda essa sujeira, e isso vai provocar um maior risco de infecções pulmonares, infecções respiratórias, e também diminui o reflexo de tosse. Como é que funciona a tosse? A tosse, ela indica que tem alguma coisa estranha, alguma poeira, alguma impureza estranha no seu trato respiratório. Então, o reflexo de tosse é para expelir essa impureza. Então, no idoso, ele está mais diminuído. E tudo isso vai aumentar a chance dele ter uma infecção respiratória, que nessa idade
ela é muito mais complicada do que em adultos jovens, porque ele já tem essa resposta ventilatória diminuída, o sistema imunológico ele já não está mais tão eficaz quanto antes. Tem a perda da elasticidade do pulmão, então a aspiração e a expiração ficam mais complicadas quanto antigamente, não é mais o mesmo jeito. Então tudo isso pode causar uma DPOC, que é uma doença obstrutiva crônica. Então o prognóstico desse tipo de patologia no idoso, ela é muito mais complicada. As alterações vertebrais que decorrem da osteoporose, ela acarretam a cifose dorsal, que contribui para o abafamento dos ruídos respiratórios, que é a situação comum quando também a doença pulmonar obstrutiva crônica está presente. Então, tem um risco mais elevado dessa doença pulmonar. As alterações observadas em decorrência do envelhecimento, elas podem ser significativamente ampliadas em decorrência de histórico de tabagismo e exposição ambiental. Então, se esse idoso conversa com você e conta no seu histórico que ele foi fumante há 20, 30 anos, quando adulto jovem, e que há 10, 15 anos já parou de fumar, adianta, porque diminui o risco de complicações, porém a gente não pode descartar o tempo lá atrás que ele fumou. Então tudo isso traz consequências negativas para o sistema respiratório do idoso. Então quanto mais ele fumou, quanto mais ele teve uma exposição ambiental prejudicada, isso vai implicar no prognóstico dele, não vai ser tão bom se comparado aos outros idosos que não fumam, que não têm histórico de tabagismo. E o que é que a gente orienta nesse aspecto? Realização de exercício regular. Então, o exercício ele tem que ser adaptado ao organismo do idoso. Então, você vai avaliar se aquele idoso ele consegue fazer uma caminhada, ele consegue ir na academia, ele consegue fazer algum exercício aeróbico leve. Então, tudo isso tem que ser orientado e aconselhado. Ingesta hídrica adequada, avaliar a vacinação, principalmente a avaliação a vacinação da gripe, do vírus influenza. Prevenção do contato com as pessoas doentes, então tem que avaliar se na casa dele tem alguém que possui alguma doença crônica, respiratória, como é que está essa casa dele, se está toda suja, como é o ambiente, o quarto é úmido, tem muito fungo, tem muito ácaro. Então tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser conhecido, principalmente quando são usuários da unidade básica de saúde, que o enfermeiro ele tem tanto a capacidade como ele tem a oportunidade de conhecer de perto a situação que esse usuário vive. Aconselhar o fim do tabagismo e também orientar a frequente higiene das mãos. O sistema cardiovascular e linfático. A cardiopatia é a principal causa dos óbitos e internações. Então, problemas no sistema cardiovascular, eles tanto provocam a morte, como são uma das principais causas de internação do idoso. Então, o sistema de saúde do Brasil, ele gasta muito dinheiro com medicação, internação e tratamento dessas doenças cardiovasculares, enquanto se a gente começar a trabalhar em busca da prevenção, do trabalho preventivo dessas doenças, isso vai resultar numa baixa desses indicadores, que tanto trazem prejuízo à saúde pública, como se falando também na própria parte financeira. Então, ela apresenta menor reserva, o sistema circulatório, ele apresenta menor reserva e responde com menos eficiência ao estresse. O débito cardíaco, ele diminui no máximo 25%, desde os 20 anos até os 80 anos de idade. E ocorrem algumas alterações. Aumento do colágeno no pericárdio, degeneração das fibras do miocárdio, depósito de gorduras, espessamento das calcificações nas válvulas
e arteriosclerose e aterosclerose. Você sabe qual é a diferença das duas? Ou você até agora achava que era só uma coisa? Que as duas palavras significavam apenas uma coisa? São dois tipos diferentes. A arteriosclerose, ela se refere ao espessamento e endurecimento da parede arterial, caracterizada pela falta de flexibilidade das artérias resultante de um espessamento e endurecimento das paredes em determinadas zonas do corpo. Então, nós sabemos que o sistema cardiovascular, todo o sistema sanguíneo e o coração, ele funciona como se fosse uma bomba. Então, o coração, ele bombeia sangue para todo o corpo. Então, como o sangue passa por todo o corpo, consequentemente, vai caminhando por todas essas artérias. Com o processo de envelhecimento, a cada ano, essas artérias elas vão sendo modificadas, e também por conta de alguns hábitos irregulares, como principalmente a alimentação com muitas gorduras. O que é que acontece? Essa artéria, que antes era flexível, que ela estava preparada para receber tanto um fluxo menor ou maior de sangue, ela começa a perder essa flexibilidade, ela não fica mais tão flexível, ela fica mais rígida e dura. Então, quando o sangue bate na artéria, ele não bate tão leve porque ele não vai ter ajuda da artéria para caminhar, então ele já vai bater com mais força. E isso ocasiona um aumento da pressão sanguínea também. Então, ele bate com mais força e aumenta a pressão arterial.